seja muito bem-vindo a mais um episódio do Por Ti, um podcast que surge com o objetivo de sensibilizar para a importância da promoção do bem-estar mental. É uma extensão do Programa de Promoção do Bem-Estar Mental nas Escolas, uma iniciativa da Zurique Portugal e que tem o Jornal Expresso como media partner. O podcast Por Ti está a ser gravado a partir daqui da sede do Grupo Empresa em Paço de Arcos. Hoje vamos abordar o paradigma digital nos jovens. Sabemos que há uma tendência muito grande, cada vez mais crescente, para um aumento da percentagem de jovens que utilizam a internet de forma mais, chamamos assim, intensiva. Vamos estar a falar sobre a prevenção e procurar por estratégias, atitudes, as melhores estratégias, as melhores atitudes possíveis para saber lidar precisamente com a vida que se torna cada vez, se calhar, demasiado digital. É a nossa convidada, Cristiane Miranda, cofundadora do Agarrados à Net e criadora do Teen on Top, projetos que ontem vindo a promover o bem-estar digital. Cristiane, muito obrigado por estar connosco. Vamos começar por perceber, saber coisas sobre o Agarrados à Net. Como é que nasceu? Que objetivos é que tinha? Que objetivos é que já cumpriu desde que foi criado? Ok, muito obrigada, antes de mais nada, pelo convite. O projeto Agarrados à Net nasce em 2021, numa parceria entre Cristiane Miranda, coach, e o Tito de Moraes, que foi o fundador do projeto Miúdos Seguros na Net, já em 2003. Este projeto nasce um pouco da necessidade daquilo que todos nós vemos hoje, por exemplo, quando entramos num restaurante, não é? Que está a família toda agarrada aos ecrãs, ninguém está a comunicar com nada, nem uns com os outros. Aparentemente é algo que até dá jeito, porque as crianças estão quietas e caladas e comem tudo. Quem é a mãe e o pai que não gosta que os seus filhos comam tudo, mas isto, como é óbvio, traz consequências e consequências não muito boas no futuro. E o projeto nasce desta constatação e da constatação da necessidade de... os pais não tinham muita consciência das consequências. Alguns ainda não têm, outros não querem ter, mas não havia muita consciência e nós constatámos isto quando fomos para o terreno. O projeto, a primeira sessão que nós criámos foi Agarrados à Net, como gerir o tempo online dos teus filhos, e precisamente começámos ainda um pouco online, que ainda vínhamos a sair da questão da pandemia, mas é mesmo para isto, é para criar consciência nos pais dos perigos e dos riscos do uso excessivo e problemático dos ecrãs. Rapidamente tornou-se um projeto de promoção do bem-estar digital, onde também trabalhamos outros temas, ou seja, além da prevenção do uso excessivo e problemático dos ecrãs, trabalhamos temas como o bullying e o cyberbullying, a prevenção dos desafios virais perigosos, a prevenção do impacto da pegada digital que todos nós deixamos nas redes sociais e na internet por onde passamos e que traz implicações no futuro quando os jovens vão procurar o seu emprego, muitos deles já não conseguem emprego por aquilo que vêm publicando nas redes sociais e por aí. Também a prevenção do abuso sexual online de crianças e jovens e, transversalmente, isto tudo, como é óbvio, a parentalidade digital. Fazemos isto desde 2021, vamos às escolas, falamos com pais, com professores e, claro, com alunos. Desde os últimos 3 anos já impactámos diretamente mais de 24 mil pessoas, portanto estamos aqui numa missão. E foram notando diferenças, ou melhor dizendo, foram notando reações de surpresa de parte de pessoas perante as coisas que vocês para as quais foram sensibilizando? Ainda hoje sim. Ainda hoje sim. Em 2021, quando começámos este projeto, ninguém falava desta questão do uso excessivo dos ecrãs. Em Portugal não se falava, lá fora já se falava, em Portugal não se falava. Hoje em dia já se fala. Na nossa opinião, estamos aí para o outro extremo do medo e do exagero e ai meu Deus, que isto agora vai dar cabo da vida das nossas crianças e dos nossos jovens, mas efetivamente nós contamos nas sessões com os pais, nós notamos que muitas vezes os pais ficam, eu não tinha consciência, eu não sabia que era assim tanto, porque como em todo lado, em toda a nossa vida, quer digital, quer não digital, tem riscos. E muitas vezes os pais ainda não estão muito cientes dos riscos do uso excessivo e problemático dos ecrãs, daquilo que os seus filhos estão a fazer online. Precisamente sobre a dependência dos ecrãs e das tecnologias digitais, como é que se identifica, que sinais de alerta é que existem? Ok, só para ser tecnicamente mais correto, neste momento ainda não existe, não há considerado, porque o ICD-11 é, digamos assim, a Bíblia onde nos dizem quais são as doenças que existem, quais são os sintomas e os seus tratamentos. Ainda não está lá escrito, ainda, dependência das redes sociais, dependência do telemóvel. Tem, por exemplo, a dependência dos jogos online.
Portanto, vamos fazer aqui uma equiparação. Como é que alguém, para ser considerado dependente de jogos online, o que é que tem que ter? Primeiro é não ter mínima noção de quando, onde, como joga, em que lugar é que joga. Hoje em dia joga-se em todos os lugares, está-se no computador e na internet, no telemóvel, em todos os lugares. Quando é que começa, quando é que para, porque é que está a jogar, qual é o contexto e mesmo a intensidade em si do que se está na internet. Depois é quando a utilização desses jogos começa a ser privilegiado em detrimento de outras atividades que a pessoa até fazia até então. Por exemplo, um jovem que até jogava futebol no clube da terra, deixa de jogar futebol para ir jogar FIFA no telemóvel, por exemplo. É um dos exemplos. E por outro, é mesmo quando as pessoas começam a perceber-se que isto está a ter impactos negativos na sua vida, mesmo assim não consegue parar. E estes três critérios têm que se verificar num período de 12 meses. Porque é que acontece? Às vezes é um jogo novo que saiu, o jovem está muito entusiasmado, e ali naquele primeiro mês, segundo mês, está ali muito entusiasmado e pode jogar um pouquinho mais. Quando isto já começa a ser muito, então já começamos a entrar em questões de dependência. De referir que normalmente uma pessoa que é dependente não sabe que o é nem considera, não é? Não é muito difícil uma pessoa ser dependente e ter esta consciência, eu sou dependente e eu preciso de ajuda. Chegar a este ponto, quando já são mesmo dependentes, já é mais complicado as pessoas terem esta noção de que precisam de ajuda. E é possível identificar a partir de que duração é que se pode classificar como dependência? 2 horas por dia? 3 horas por dia? 1? A sociedade portuguesa... 5 dias por semana? Ok. Nós temos vários organismos internacionais já que nos deram algumas indicações no número de tempo que se deve passar aos ecrãs. Vamos falar dos ecrãs de uma maneira geral. A Sociedade Portuguesa de Neuropediatria, no ano passado, também lançou aqui algumas sugestões, de referir que essas sugestões não são ainda, digamos assim, vistas cientificamente, dizer todas as crianças de 3 anos só podem usar... Ok, não é isto. Mas há aqui algumas indicações. E, por exemplo, crianças até aos 3 anos não deviam sequer ter acesso ao ecrã. Isso já há vários estudos que nos mostram que está a prejudicar gravemente. Nós vamos a restaurantes e vemos pais com iPads na mesa, em frente a crianças de 2 anos, a verem desenhos animados no YouTube, por exemplo. Infelizmente, lá está. É muito prático, não é? Eles estão caladinhos e comem tudo, é o que eu estava a dizer há pouco no início. E os pais não têm mesmo consciência do que isto traz. Não têm consciência ou não querem ter consciência? Desculpa a pergunta, mas é mesmo. Eu ponho muitas vezes essa pergunta, porque já se fala muito nisto, não é? As pessoas dizem, eu falo como também pessoas que têm crianças e também dizem, eu estou muito cansado, eu tenho trabalho imenso, a minha vida durante a semana é horrível, chego ao fim de semana, vou almoçar fora com o meu marido e com os meus filhos e eles estão a fazer barulho, eu preciso é de ter paz. Nós tentamos no nosso projeto não entrar por uma via de culpabilização dos pais, mas de responsabilização, sim. Nós não podemos... Há uma diferença muito grande. As duas palavras. Rodrigo, nós não podemos culpar, vamos usar aqui a palavra culpar, uma mãe sozinha, tem um filho, tem um emprego, às vezes 2, que a sua maior preocupação é pôr comida no final do dia na mesa para o seu filho. Chega à casa, tem a criança pequena, tem que tratar da comida, tem que tratar da casa, tem que tratar de tudo, e pega no telemóvel, num tablet, põe na frente de um filho, vamos culpar uma mãe destas? Agora, o que nós podemos ensinar-lhe é, olha, ok, mas há uma forma segura de o fazer, há uma forma mais adequada de o fazer. Em vez de pôr a criança no sofá na sala a fazer o que quer bem lhe apetece, põe a criança na cozinha à sua beira com o tablet ou com o telemóvel e vá acompanhando o que a criança vá vendo, vai falando com ela, interagindo com ela para ela não estar só ali agarrada. Há aqui isolada. Portanto, há aqui várias formas que nós temos de ter que podem ajudar a prevenir os danos, porque os riscos estão lá. Os riscos estão em todo lado. Na nossa vida, viver é um risco. Claro. Portanto, não podemos estar aqui a pensar que vamos ter uma internet completamente isenta de riscos, porque a vida não é isenta de riscos. Eu costumo dizer que o melhor da humanidade está na internet, mas o pior também. O problema não é a tecnologia, é quem a faz, é quem a usa. Portanto, nós temos que nos preocupar em criar bons cidadãos também digitais. Mas okay? E como é que se cria bons cidadãos digitais, desenvolvendo aquela ideia, em vez de estar a criança na sala, está na cozinha enquanto a mãe ou o pai estão a preparar a refeição, vai havendo diálogo e durante quanto tempo é que faz sentido que esteja a haver essa permissão de acesso a coisas online, quando as crianças depois, e sabemos que a internet, as redes sociais, os algoritmos são altamente viciantes. Altamente viciantes. A internet tem uma questão que são chamados padrões negros, que muito pouca gente conhece com tal nome, tem a ver precisamente com essas funcionalidades que nos fazem ficar presos aos ecrãs. Desde, por exemplo, um simples like. Um simples like é uma funcionalidade que nos faz ficar presos aos ecrãs. Quando as pessoas publicam uma coisa na internet, na sua rede social, está lá a ver sempre quantos likes é que eu tive, o que é que eu não tive. Estamos a aprender cada vez mais. Aqui são pequenas coisas, nuances, o scroll infinito. Eu sou do tempo
Também gosto de dizer que não sou assim tão enfim, com tanta idade, mas eu sou do tempo que o Facebook tinha um fim. Nós andávamos no Facebook, chegava ali nisso e dizia, volta mais tarde, não temos mais novidades para ti. Hoje em dia o Facebook nós podemos estar, e qualquer das redes sociais, nós podemos estar dias, que nunca, não stop. E isto é um padrão negro, é algo que nos faz estar agarrados. Porque se aquilo chegasse lá e parasse, olha, não tens mais novidades, de certeza que nós íamos sair e íamos fazer outra coisa. Isto obriga-nos a quê? A sermos nós próprios, a termos esta consciência e criarmos, porque também já existem, e todas estas aplicações têm, criar estas coisas de, olha, eu só quero usar o Instagram meia hora por dia. Chega no fim de meia hora que ele desliga. Mas nós temos que ter esta consciência e esta vontade. Mas primeiro a consciência. E o nosso projeto surge precisamente para ajudar as pessoas a tomarem consciência do que é que isto prende, porquê é que isto nos prende, porquê é que os jovens são mais vulneráveis a ficarem mais presos a isto. Tem a ver com o seu desenvolvimento do seu cérebro, não é? Está provado hoje em dia que o nosso cérebro humano está completamente desenvolvido só por volta dos 24 anos de idade. E a última parte a ser desenvolvida é precisamente a parte do córtex pré-frontal. É uma chatice. É aquela parte que nos torna mais racionais, em que nós conseguimos perceber as consequências do que nós fazemos. Por isso os jovens, como ainda estão em desenvolvimento, mesmo desta parte cerebral, têm mais dificuldade em perceber que isto que fazem agora tem uma consequência má a seguir. Aí entra o papel dos pais, que os pais têm a obrigação de serem o córtex pré-frontal dos filhos e ensinarem os filhos das consequências de tudo o que fazem na vida, que tem depois uma consequência, o que é que pode acontecer, e ajudá-los a desenvolver este pensamento crítico. E isso não pode passar, por exemplo, por um pai ou uma mãe cortar completamente o acesso a redes sociais ao seu filho? É assim, não sou à partida favorável de proibições. Porque esta questão das redes sociais, da tecnologia, veio para ficar. Nós não podemos estar agora a dizer o meu filho não vai ter acesso a nada, vou proibir tudo. Não. Até porque o fruto proibido é o mais apetecido, não é? Uhum. Os jovens arranjam sempre maneira de conseguir dar a volta e fazer aquilo que os pais não querem que eles façam. Nós também o fizemos. Nós também o fizemos. Sempre foi assim. Nós também o fizemos. Nós gostamos muito de dizer aos pais que, quando nós estamos a falar da parentalidade digital, nós continuamos a estar a falar de parentalidade, estamos a continuar a falar de educação. É claro que a tecnologia veio aqui complicar muito, a tecnologia veio complicar bastante, porque ao fim e ao cabo abriu os nossos filhos ao mundo e abriu os mundos para os nossos filhos. Pronto. Mas continuamos a falar de educação. Isso da mesma maneira que nós começamos a ensinar, por exemplo, uma criança quando é pequena, quando começa a comer um bebê, nós começamos primeiro a dar-lhe umas papinhas, depois a comer com uma colher, só depois é que passamos para o garfo. Isto é todo um processo, não é? Eles começam a crescer, já começam a andar sozinhos na rua, nós ensinamos a atravessar a rua, em segurança. Isto vai-se fazendo conforme a criança vai crescendo. Na parentalidade digital, na vida digital, tem que ser da mesma maneira. Nós vamos introduzindo o digital aos nossos filhos conforme eles vão crescendo e vão tendo essa maturidade também. E vão controlando também eles próprios à distância? Gosto mais da palavra acompanhar de controlar. Quanto mais nós tentamos controlar, mais eles tentam fugir por outro lado. Não é? Por exemplo, uma das coisas que nós dizemos que os pais devem usar são os controles parentais, que existem, todas as plataformas, todos os telemóveis têm o controle parental. Mas não no sentido de controlar, tipo ser espião digital dos seus filhos, mas serem os guardiões digitais dos seus filhos. Os controles parentais estão aí para ajudar os filhos a crescerem, conforme vão crescendo, a utilizar de uma maneira mais segura e saudável estas tecnologias. Mas não é o botãozinho mágico que põe o controle parental melhor do mundo, o XPTO ali no telemóvel do meu filho, e o meu filho vai estar inseguro. Porque não vai estar com o controle parental, ainda mais que as crianças também sabem muito bem dar a volta aos controles parentais. E acha que serão eficazes os controlos estatais, que cada vez mais se fala e já começam a ser implementados em vários países europeus? Eu acho que o Estado devia estar, e os Estados e a União Europeia deviam estar mais preocupados em legislar as tecnológicas. As empresas que criam estas plataformas. Porque nós proibimos os nossos filhos de usarem telemóveis, não estamos a impedir que eles tenham acesso a conteúdos nocivos, e próprios e ilegais. Eles vão continuar a ter acesso a eles. Eles continuam a estar num computador. Eles continuam a estar noutras áreas que conseguem ter acesso a isso. Portanto, mais do que estarmos aqui desculpa a expressão, a tapar o sol com a peneira, de vamos agora proibir os nossos meninos nas escolas de usarem os telemóveis e isto vai resolver tudo, não vai resolver nada. Proibições nunca resolveu nada, não resolve. Mas podem ajudar? Podem ajudar no sentido de ajudar os pais e as pessoas a ganharem mais consciência de que realmente é um perigo.
É bom para isto, ou seja, vamos todos começar a ver isto, que há efetivamente riscos e nós temos de estar cientes com eles. É claro que nós, quando falamos de crianças do primeiro ciclo, não há sentido nenhum de termos telemóveis nas escolas. Mas temos que nos lembrar que quem dá os telemóveis são os pais. Portanto, se nós não trabalharmos também com os pais... Isso diz até aos 10 anos de idade. Sim, eles neste momento estão a falar até aos 10 anos de idade. A partir do 5º ano eles já poderiam começar a usar eventualmente um telemóvel, chamados dumb phones, por exemplo. Mas eles estão com acesso à internet em casa, eles estão com acesso a isto tudo. Se nós, juntamente com esta proibição, não trabalharmos tão bem a questão da sensibilização, do ensinar, do informar pais, filhos, professores, todas as pessoas que trabalham com crianças e jovens, não vamos muito longe, ou seja, não vamos... E uma das coisas que é essencial, eu queria passar para este tema, uma das coisas que é essencial se informar, formar pais, filhos, professores, auxiliares de educação, etc., é para identificar e saber o que é o ciberbullying. Nós somos do tempo em que o bullying existia, mas era bullying na escola. E era uma realidade bastante presente, mas que não tinha a dimensão e não tinha potencialmente o alcance nocivo que tem o ciberbullying. O que é, como é que se combate, como é que se lida com ele no dia-a-dia, como é que se identifica, como é que se acompanha para um pai, como é que acompanha um filho quando começa a perceber que alguma coisa não está certa? Bem, temos que perceber aqui várias coisas. Em primeiro lugar, o ciberbullying é um tipo de bullying. Não podemos dizer que é outra coisa. E normalmente anda de mão dada. Normalmente, quando há ciberbullying, já começou com o bullying, ele começa com o bullying, depois passa para ciberbullying. Normalmente é muito difícil ver só um tipo. Uma é a extensão da outra. Normalmente, quando existe, na maior parte dos casos, quando existe uma coisa, existe também a outra. Qual é o problema do ciberbullying comparativamente com o bullying? Deixou de haver um espaço seguro. A criança que sofria bullying na escola, quando chegava a casa nos fins de semana, nas férias, estava no seu espaço seguro. Agora não, o ciberbullying não há espaços seguros para ninguém, segue a criança ou o jovem em todo o lado. Portanto, há esta dimensão de estar em todo lado e não haver... Constância, de permanência. De constância. Aqui, como em várias coisas na vida dos nossos filhos, é estarmos atentos a comportamentos, alterações de comportamento, que podem querer dizer muita coisa. Pode querer dizer, se for num jovem, que a namoradita, pronto, está ali apaixonado e a namoradita não lhe ligou e isto causa alterações de comportamento. Mas qualquer alteração de comportamento merece e deve ser vista e olhada e analisada para tentar perceber o que é que está a passar. Que podemos chegar a situações da criança estar a ser vítima de cyberbullying. E uma das formas de cyberbullying é body shaming? Explicar isso, porque essa expressão, esse palavrão em inglês, que não existe na língua portuguesa, não há... Ou existe alguma... Não sei mesmo, existe alguma... Sinceramente, é mesmo o impacto negativo das redes sociais na imagem corporal que vai tendo e hoje em dia... A questão de nós comunicarmos através da internet tem esta questão que é este efeito desinibidor. Como ninguém nos está a ver, as pessoas acham que podem dizer tudo e mais alguma coisa. E a internet também criou, hoje em dia, opinadores para tudo. Hoje em dia toda a gente tem opinião e toda a gente acha que pode dizer a sua opinião, seja ela qual for. De que maneira for, ainda por cima. E de que maneira for, sem ter qualquer... conhecimento, muitas vezes, sobre o que está a dizer. Sobre o que está a dizer. Mas sim, mas é uma realidade, porque nós estamos todos à procura da imagem perfeita, do corpo perfeito. Esta sociedade leva-nos a isto, não é? As mulheres têm que ter aquele determinado corpo, aquelas determinadas circunstâncias, e quando não têm, pode ser motivo de body shaming, que é mesmo, é uma humilhação, é humilhação. É começar a falar mal e a gozar com características físicas de uma pessoa, não é? Nós, quando vamos às escolas fazer sessões com os alunos sobre bullying, sobre cyberbullying, uma das coisas que nós lhes dizemos é se a pessoa é uma característica física, a pessoa não pode mudar em 5 minutos, nós temos que nos calar. Não é? A pessoa é gorda, vai fazer alguma coisa por ser gorda, em 5 minutos vai conseguir mudar isso? Não vai. Muitas vezes é até gorda, até por doença. E está muito bem sendo gorda, não tem problema nenhum. Mas se soubessem as respostas que os miúdos nos dão quando nós perguntamos se chama uma vez gorda a uma pessoa, a uma colega de turma, se é bullying ou não. Por exemplo? Muitas vezes dizem-nos, é verdade. É verdade. E nós ficamos assim, olha, só por ser verdade vais dizer? E achas que por ser verdade esta pessoa já não sofre por ser assim, eventualmente? Ou até pode não sofrer, mas não sofrendo pode até vir passar a ter um problema? Quando nós estamos a falar dos jovens, nós estamos a falar de uma idade em mudanças do corpo, mudanças hormonais, estamos a construir, estão a construir a sua personalidade, então são muito mais sensíveis a esta questão do ser gordo, do ser magro, do ser alto, do ser magro. E uma forma de contornar o problema do body shaming pode ser, por exemplo, aconselhando a crianças jovens que estejam nessa fase de crescimento e de mudança de corpo, hormonas, etc., por simplesmente
ignorarem as fotografias para tentar obter likes? Ou não? Ensinar que tudo o que nós colocamos na internet tem outras pessoas a verem e pode ser posto noutro contexto e podem ser vistas de uma forma e utilizadas para o mal, isso é uma questão, é mesmo bom nós ensinarmos isto aos nossos jovens e falar com eles sobre isso, que eles têm esta noção. E eles são receptivos a isso? A esse ensinamento? Eles são suscetíveis a aprender e a ouvir. Se depois vão fazer é outra questão, não é? Porque já há muitos jovens que dependem muito disto, da sua imagem. Mas isto também é o que eles veem nas redes sociais, nos adultos a fazer. Eu costumo dizer, nós não estamos adultos, não estamos a ser o melhor exemplo para os nossos jovens e para as nossas crianças hoje em dia. Veja-se os pais, não é? As partilhas que fazem, mais um estrangeirismo, o sharenting, não é? Que os pais ainda nem sequer... Quando as crianças já começam a ter uma pegada digital... Ainda são bebés. Com bebés. No teste da gravidez. Está grávida, já parece teste da gravidez, quer dizer, e a partir daí, esta exposição que os pais também acabam por fazer muito dos seus filhos, também acaba por... Mas isso é mau? É negativo? Na minha opinião, é. Porquê? Estamos a utilizar a imagem do nosso filho, normalmente para quê? Um pai que expõe demasiado, uma mãe que expõe demasiado os seus filhos, está a tentar colmatar o quê dentro de si? Que tipo de aprovação é que está a querer ter? Isto é outra coisa que ainda não está regulamentada, que tem que também estar regulamentada, que é os pais que estão a usar os seus filhos como influencers, no Brasil eles chamam-lhe os influencers mirins, não é? Que são as crianças influencers, que já usam as crianças para chegarem a públicos. E isto é algo que ainda não está regulamentado e que lá está, em que o Estado devia estar a olhar para isto também com alta melhor. Mas também há aqui outra questão quando nós estamos a falar de parenting. Nós como pais, nós como seres humanos, pronto, de bem, digamos assim, para não dizer aqui outra questão, mas de bem, nós olhamos para uma fotografia de um bebê, todo fofinho, todo lindo, e sorrimos, ficamos felizes com o bebê. Quando nós estamos a falar, por exemplo, de um pedófilo, ele está a olhar para o bebê como um objeto de prazer. E quando nós dizemos aos pais, imagina se alguém está, desculpem o termo, a masturbar-se na fotografia do seu bebê, você iria publicar a fotografia do seu filho? Se calhar não ia. Porque nós temos, às vezes, pensamos que... Não, mas há. Esse alerta que dão provoca reação nos pais? Provoca reação ao ponto de repente é um acordar para uma realidade em que nunca tinham pensado e vão mudar comportamentos? E mudam comportamentos? E mudam. Nós temos muitos pais que nós depois no fim das sessões fazemos uma avaliação e perguntamos o que é que vai pôr em prática a partir de hoje, e nós temos pais que nos dizem, e já tivemos pais que nos disseram, vou publicar muito menos do meu filho nas redes sociais. São os próprios pais a dar um mau exemplo, então? São os próprios pais a dar um mau exemplo. Então, quando o pai diz, não há telemóveis à mesa, mas o telemóvel do pai está ali ao lado, pode ser uma coisa importante, porque eu posso receber um telefonema de trabalho, pode ser uma coisa urgente. Nós costumamos dizer que para os nossos filhos, aquilo que eles fazem na internet, nas redes sociais e a convivência que eles também, para eles também é muito importante. É claro que nós adultos já conseguimos ver isto com outra subjetividade, mas para eles aquilo é muito importante. E nós contamos a dizer aos nossos filhos, isto não é nada importante, para lá isso. Estamos a criar uma coisa que é cortar a conexão com os nossos filhos, que é o essencial que nós devemos fazer com os nossos filhos, criar uma excelente conexão com eles. Temos estado principalmente a falar, Cristiano, sobre pais e filhos, mas eu gostava de falarmos também mais, já há pouco já levantei, mas eu gostava que abordássemos mais um papel essencial que têm outras pessoas adultas no desenvolvimento das crianças, como por exemplo educadores. Cada vez mais há professores que dizem, eu só estou aqui para dar matéria, só venho aqui dar matéria e não quero saber do resto do que se passa na criança. E isso é porque há muitos problemas associados, como sabemos. As justificações, por exemplo, chumbar uma criança numa determinada disciplina dá imenso trabalho. O Estado obriga a que os professores tenham de fazer todo um processo de justificação daquela nota negativa. E há muitos educadores, professores, que também são pais, que também têm os seus problemas nas suas vidas, que se demitem dessa responsabilidade de acompanhamento. É essa realidade, melhor dizendo, é transversal? Eu sinceramente não tenho muito essa opinião. Nós andamos em escolas de norte a sul do país, incluído em ilhas, e nós temos visto professores a fazer trabalhos excepcionais com os seus alunos e a preocuparem-se mesmo com os seus alunos nestas questões. É claro que, como em todas as profissões, há os melhores e há os piores, como é óbvio, não é? Mas tipo trabalhos, dê-me exemplos, por favor, de coisas que estejam a ser feitas, porque podem até servir de exemplos para quem nos está a ver. Quando nos chamam às escolas para fazer estas sessões, nota-se que já está ali a fazer um trabalho. Há muitas escolas a trabalhar esta questão dentro da disciplina da cidadania, a trabalhar a cidadania digital e ensinar os alunos a utilizar estas ferramentas também de uma forma ética, responsável e segura. Às vezes quem está cá fora é que acha que as escolas não estão a fazer nada disto. Agora, nós temos de ter consciência de uma coisa, está a cair tudo em cima das escolas. As escolas, neste momento,
praticamente quase que são responsáveis por educar as crianças. E temos que ter em consideração que não adianta muito a escola tentar fazer uma coisa na escola e os pais em casa não acompanharem o que está a ser feito. Portanto, eu considero que a escola em Portugal, vamos falar da escola em Portugal, que é aquela que eu mais conheço, tem, com os seus recursos, com todas as questões que têm vindo a acontecer na educação do nosso país ao longo dos últimos anos, as escolas ainda estão a fazer um trabalho fantástico junto às nossas crianças e jovens. E que papel é que elas têm no acompanhamento dia a dia, para além daquilo que mencionou, junto de jovens, crianças e jovens que também têm, para além do ciberbullying de que falámos, do body shaming, que também sofrem de comentários, de pressões, de coisas que não são tão óbvias, mas que são potencialmente tão ou mais danosas? Eu acho que as escolas hoje em dia têm programas, e este por ti é um deles, que também vai a muitas escolas, mas todas as escolas que nós somos, todas elas têm programas de gestão das emoções e da saúde mental. As escolas, às vezes com poucos recursos, mas todas elas normalmente já têm pelo menos um psicólogo. Agora podemos dizer assim, ok, uma escola tem um psicólogo para 1000 alunos, não faz grande coisa. É verdade. É outra coisa que devia também ajudar a melhorar também nesse sentido, porque nós vemos psicólogos na escola a dizer-nos que nós não temos mãos para tudo o que estamos a fazer. Portanto, sim, mas as escolas já estão a trabalhar muito nesta questão também da saúde mental e do bem-estar emocional das crianças. Bom, também estão a fazer, que na minha altura nem sequer se falava nada disto, não é? Na minha altura não havia psicólogos nas escolas. Portanto, hoje em dia as escolas também já estão preparadas para isso. Ainda há muito a fazer. Seguramente há muito a fazer. Cristiano, o que é que acha que vai ser daqui a 5 ou 10 anos? Como é que vai ser a realidade nesta matéria? Como é que isto vai evoluir? E como é que gostava que evoluísse? Olha, isto é de tal maneira difícil de prever. Antigamente algo para ter lugar e mudar demorava 50 anos, não é? A gente vê o rádio primeiro, que se implementasse a televisão. Uma coisa chamada inteligência artificial que está a trocar as voltas a todos e quaisquer planos, em inúmeras áreas, não é? Eu diria de uma semana para outra, se não de um dia para o outro, não é? Nós de repente acordamos para uma realidade de uma inteligência artificial. Ela já vinha a ser trabalhada há muitos anos. Nós, o público em geral, que não estávamos conscientes delas ou com conhecimento delas. Portanto, isto está tudo a mudar muito rapidamente. Nem o impacto nas nossas vidas diárias era tão grande como é hoje em dia. Não e como será manifestamente. E tem impactos brutais, espetaculares e muito bons e muito positivos. Infelizmente é que nós só temos a mania, ou falar mal e falar do que corre mal é que normalmente é o que vende mais, mas já há muitas coisas que está a ser feita em termos tecnológicos e com a inteligência artificial brutal e que vai melhorar imenso a vida do ser humano. Como é que isto vai estar daqui a 5 ou 10 anos? Não sei mesmo dizer que a maneira que está a evoluir, não sei. Como é que eu gostaria que estivesse? Eu gostaria que nós estivéssemos já, desde hoje, desde ontem, a preparar os seres humanos para isto. A preparar. Nós temos que ter seres humanos, bons cidadãos, que consigam viver, utilizar estas tecnologias de uma maneira ética, responsável, saudável e segura. Formas, dê-me exemplos. Ensiná-los a ser boas pessoas, a combater o mal. Como é que se combate o mal? Não sei, porque o mal está intrínseco também ao ser humano. Distinguir o bem do mal. A importância de nós ensinarmos os nossos filhos a deixarmos melhores seres humanos, melhores filhos, em vez de preocupar-nos mais em deixar um mundo melhor para os nossos filhos, deixar filhos melhores para este mundo. Ensinarmos os nossos filhos o que os outros seres humanos são todos seres humanos como nós, têm os mesmos direitos que nós estamos todos aqui para evoluir, que nossa vida só faz sentido se melhorarmos e tocarmos a vida de outra pessoa para melhor. Quando nós conseguimos ensinar isto aos nossos jovens e aos nossos filhos, eles conseguem também, ao fim e ao cabo, deixar um mundo melhor e tratar este mundo melhor, inclusive ao mundo digital. E que eles andam de mão dada. Nós às vezes dizemos, mundo digital, mundo online, mundo offline, para os nossos filhos, para os jovens, é uma vida só. Nós é que ainda temos esta distinção da vida digital e da vida offline. Mas sim, a presença dos pais, a conversa, o diálogo é importantíssimo. Um diálogo aberto sobre tudo, sobre qualquer tema. Nós hoje temos que perceber, se nós colocamos um telemóvel na mão dos nossos filhos aos 9 anos, temos que estar preparados para falar com eles de pornografia, terrorismo... temas duros. Temas duros, mas nós temos que estar preparados, porque eles vão ter acesso a isso. Quantos pais não querem falar sobre... sequer a palavra sexo com adolescentes. Esqueça. Ou seja, conversar com adolescentes sobre a palavra sexo. Eu se lhe disser que nós há 2 anos atrás tivemos acesso a um estudo da Ofcom, que é uma entidade reguladora britânica, em que esses estudos diziam que crianças com 4 anos e meio estavam a ter acesso à pornografia, eu diria que os pais têm que falar de tudo o quanto antes.
4 anos e meio, sim. Rodrigo, eu também fiz essa cara. Mas não eram 3 ou 4 crianças, isso era um número específico? Era de 1, 2, 3% daquele estudo que foi feito. Não era uma criança, não era uma criança, eram várias. E sabes como é que elas tinham acesso? Há várias formas de ter acesso. As crianças são muito curiosas e mexem em tudo, não é? Então, por exemplo... E o Google dá resposta a tudo se não houver... O Google dá resposta a tudo, mas como é que uma criança de 4 anos e meio, eu acredito que não pesquise por um tema específico. Mas o que é que acredito? Por exemplo, o pai está com a família, está com os amigos, a criança está a chatear, pega lá o meu telemóvel para a criança e a criança pega no telemóvel do pai. O que o pai vê ou não, é um adulto pode ver, mas muitas vezes a criança está lá no meio de um vídeo qualquer do YouTube, que não é o YouTube Kids, e pode aparecer assim umas coisas que não são propriamente aquilo que as crianças estão a querer ver. Mas as crianças hoje estão a ter acesso cada vez mais cedo à pornografia e conteúdos sexuais. E a pornografia hoje em dia não é nada glamouroso, não é umas playboys que por aí existiam, não é? São coisas mesmo muito violentas. Por isso, sim, os pais têm que ter atenção, têm que acompanhar. O proibir não é a solução, é acompanhar. E não deixar que o seu filho se vá formando por si, pela internet. Isso é o outro problema, Rodrigo. É que hoje em dia, é uma das perguntas que nós fazemos aos pais, é quem é que está a passar os valores, a ensinar os valores aos vossos filhos? São vocês ou são os influencers e os tiktokers desta vida? Porque há, efetivamente, influencers jovens, influencers muito bons e muito positivos, mas infelizmente também há influências muito maus e muito negativos. E, infelizmente, as partes más é o que mais aparece, os algoritmos também querem visualizações e assim, e acaba por, muitas vezes, os nossos filhos estarem a aceder a coisas que, efetivamente, não têm capacidade mental para gerir aquilo, nem mental nem emocional. E somos todos responsáveis pela... Somos todos não apenas pais, não apenas educadores. Não podemos estar a dizer a culpa é toda dos pais, não é. A parte da escola, a parte dos pais, a parte do Estado e também a parte das tecnológicas que têm mesmo que ser chamadas aqui a... Tem que ser mesmo puxadas as orelhas aqui às tecnológicas. Cristiano Miranda, foi um gosto. Obrigado, muito obrigado por ter estado connosco neste mais este episódio do Por Ti, uma extensão do Por Ti, programa de promoção do bem-estar mental nas escolas, iniciativa financiada pela Z Zurich Foundation, gerida pela Zurich Portugal e implementada pela EPIS, Empresários pela Inclusão Social, em parceria com a Unidade de Psicologia Clínica Cognitivo-Comportamental da Universidade de Coimbra, em parceria também com o jornal Expresso. Foi um gosto tê-lo tido desse lado. Muito obrigado por nos ter acompanhado. Até à próxima.